Oi, nós estamos começando mais um Em Voga Podcast. E hoje temos uma convidada para lá de especial, a querida Rosalie Galo. A Rosalie, ela é uma escritora, inclusive ela trouxe aqui vários livros, a gente é amiga de águas passadas. Muito. E ela veio contar um pouco sobre o que ela faz exatamente. Uma das poucas coisas que eu sei dela, além dela ser membro Da Arlec. da Arlec, né, é que ela também ministra aulas de italiano, inclusive online. Isso. Né? Então, ela vai nos contar agora um pouco da vida dela. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, Luca, um abraço muito grande, obrigada do convite. Estou honrada de estar aqui com você e com todos que estão aqui nos ouvindo. A honra é nossa. Obrigada. Eu tenho uma trajetória sempre ligada à cultura, né? Quando eu nasci, meu pai era dono de cinema. Ai, então que eu delícia. aprendi a gostar de cultura por causa do meu pai. Minha mãe cantava muito em casa e a minha avó, paterna, mãe do meu pai, era filha de uma cantora de ópera. Então eu fui habituada a esse mundo da cultura italiana. Por isso também, pelo fato de eu ter 4 avós italianos, mais esse lado cultural muito firme, eu acabei dedicando a grande parte da minha vida à cultura italiana. Graças a Deus. Eu sou caçula de 5 irmãs, né? E as minhas 4 irmãs mais velhas são todas professoras. Meu pai tinha o maior orgulho de falar que ele tinha 5 filhas professoras, né? Quando o professor tinha uma carreira valorizada, era uma pessoa socialmente bem aceita e respeitada, né? Antigamente era assim. Meu avô teve 6 filhos. O meu pai, ele colocou num seminário para ser padre. Graças a Deus ele não foi, senão não estaria aqui. E os outros 5 professores. Então. Mas eu acabei realmente tendo o direcionamento de vida profissional sempre ligada à literatura, sempre ligada a letras. A minha primeira faculdade, minha primeira formação é de letras. Depois eu fiz outras faculdades, fiz especializações, fiz doutorado em literatura italiana, né? Trabalhei com a obra de Alessandro Baricco, que é um escritor contemporâneo, e do qual alguns livros já foram transformados em filme. A Lenda do Pianista do Mar, por exemplo, é baseada no livro dele, chamado Novecento. Seda é um outro livro, também baseado no caminho da seda, da Itália para o Japão, atrás da seda. E algumas outras. Você colaborou nesses livros? Você escreveu? Não. Eu trabalhei. Você trabalhou? Eu trabalhei sobre esses livros, pesquisando a simbologia das águas na obra desse autor italiano. Entendi. Porque uma pós-graduação. Foi uma pós-graduação e foi meu doutorado em teoria da literatura. Né? Depois disso, quando eu me aposentei, Luca, quando eu estava para me aposentar, que eu era professora ainda, eu não queria parar de trabalhar, porque eu achava que eu era muito nova. Eu tinha feito curso de Direito, prestei um outro concurso e fui trabalhar mais 7 anos no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Olha que diferença! Foi um mundo completamente diferente. E quando eu terminei, e aí eu precisei me aposentar, porque já era a 2ª vez que eu ia tentar me aposentar, aí falei, não, agora eu vou me dedicar realmente à cultura italiana, que era o que eu mais gostava. Fui para a Itália, morei lá 1 ano, fiz um curso especializado para professores de italiano no exterior. São únicas 3 faculdades
3 universidades lá na Itália que dão esse curso, né? É a universidade, chama Università per Stranieri, Dante Alighieri. Tem uma em Siena, uma em Perugia e uma em Reggio Calabria, que na época, era a capital da minha província. Meus 4 avós são calabreses. E daí você fez lá? Aí eu fiz lá. Fiz o curso, me diplomei e voltei para cá, para Rio Preto, decidida realmente a me dedicar à cultura italiana. Nesse período, logo depois que eu voltei, eu fui convidada a participar de uma eleição governamental italiana. E fui eleita para trabalhar no Comites, no Comitê dos Italianos no Exterior. Onde há, Lucas... entendi. Onde há os italianos... um consulado, Isso. onde há um Instituto Italiano de Cultura, obrigatoriamente o governo tem um órgão chamado Comites, que é esse, que faz a ponte entre a comunidade e os demais órgãos administrativos. E os italianos, mesmo morando fora do país, eles votam? Votam. Então, por isso que existe Isso. Entendi. Isso. Aí eu trabalhei lá, a gestão era de 5 anos, e por causa da pandemia foi estendida mais um, então eu fiquei trabalhando 6 anos, e lá, na Comissão de Cultura, eu consegui elaborar uma coleção de 4 volumes de histórias de imigração italiana no Brasil, só para descendentes de italianos. Nossa, que legal. São livros bilíngues, e a maioria das escolas que usam o nosso livro são escolas de italiano, né, aqui no Brasil. Mas também na Itália nós temos escolas que ensinam português usando o nosso livro, porque ele é bilíngue. De um lado ele tem português, do outro lado ele tem italiano, o mesmo texto. Então, quando eu... Nossa, que sucesso! Foi um projeto muito bonito. Nós fizemos lançamentos lá na Itália desse livro, 2 vezes. É recente isso? Uns 5 anos? Não, menos. Eu trabalhei no Comites de 2017 então é recente. a 2022. 5 anos eu trabalhei. De 2016 a 2022. Foram 6 anos, que teve um ano de pandemia que estava tudo parado. Né? Teve a pandemia, mas a gestão estava ainda em pé. Mas daí, quando eu me afastei do Comites, eu decidi continuar trabalhando com cultura. E o que eu fiz? Eu procurei o mesmo editor que tinha trabalhado comigo lá, fazendo os 4 volumes que eu citei, e falei para ele que eu queria propor ao Museu da Imigração de São Paulo um livro que contemplasse 5 comunidades diferentes. Eu queria começar com a Itália, e eu esperaria que o museu, se aceitasse a proposta, conseguisse mais 4 países diferentes, mais 4 comunidades diferentes. E deu certo, saiu esse livro aqui. Que espetáculo! Então, nós tivemos aí a parceria, apoio cultural do Museu da Imigração de São Paulo. Atrás você vai ver que tem os créditos. Essa figura da capa é fantástica, essa foto. Aí fizemos também uma parceria com o Museu da Imigração de Gênova, de onde partiam os navios para cá. Fizemos uma parceria... Tem muitos italianos no Brasil, né? Muitos. Mas, por incrível que pareça, não é a comunidade que mais trouxe imigrantes para o Brasil, né? Depois eu também me surpreendi. Mas, feito esse livro e lançado aqui no Brasil e na Itália, eu lancei mês passado. Na Itália? Na Itália. Ai, que luxo! Lá, o mês passado, para lançar lá em Gênova, né, esse livro aqui. Mas daí... E vão brasileiros nos lançamentos? Sim. Tem 50 escritores aqui, brasileiros e estrangeiros, descendentes de italiano.
E as famílias todas vão. Ai, que delícia. Foi uma festa muito bonita. Aí, agora que eu voltei da viagem, o Museu da Imigração entrou em contato comigo, dizendo que a segunda comunidade com a qual eles querem que eu trabalhe é com a comunidade judaica. Nossa, que espetáculo! Porque eles sabem, eles têm dados estatísticos de que a comunidade judaica é muito grande no Brasil. Eles são muito quietinhos, muito fechados, né? E eu alertei o museu sobre isso, mas os responsáveis me disseram que iriam me ajudar. E realmente estão me ajudando. Você já começou? Hoje eu já tive uma reunião com o Consulado de Israel, online. Que espetáculo. A semana passada eu conversei também online com o SEG, é o Centro dos Estudos Judaicos da USP. E agora à tarde, um pouquinho antes de eu vir para cá, eu recebi o contato, já marcando uma reunião para amanhã, do Museu Judaico de São Paulo. Nossa. Também você sabe que a minha avó materna era judia, né? Nossa, Luca, olha e a minha aí. mãe nasceu então você aqui. tem história para contar. Você vai poder participar do livro. O nome dela é Rachel. Você vai poder participar do livro. A minha mãe, ela veio morar em São José do Rio Preto, que é uma colônia árabe, né? E ela simplesmente não se tornou amiga de ninguém, ela se isolou, absolutamente isolada. Olha que interessante, né? Não, normalmente a comunidade é muito fechada, né? Se ela não encontrou alguma similaridade em alguém, a tendência é essa. É se fechar mesmo, né? Agora, eu sei, hoje eu conversei com o diretor também do Museu Judaico, eles têm milhares de entrevistas orais. Aí eu expliquei para ele que não era aquilo que eu queria, que o que eu quero são relatos escritos. Eu quero que a pessoa escreva o que aconteceu. Né? Aí nós vamos preparar o livro, com fotografias, com os textos das pessoas, porque esse livro, ele tem... Eu não folhei, só vi a capa e amei. Ele tem, olha aqui, de um lado ele é português, do outro lado é italiano. Esse é o da comunidade italiana, né? Mas no final do livro, as últimas páginas do livro, nós fizemos um álbum nostálgico de fotos ou de documentos ligados ao texto que foi selecionado no concurso. Então, a gente tem bastante informação. Tem gente que fala é esse mesmo padrão que você vai seguir. O mesmo padrão. Só que este livro da comunidade judaica não vai ser bilíngue. E aí eu vou explicar por quê. Os judeus, com a diáspora, eles se separaram e se dividiram no mundo inteiro. E quando vieram para o Brasil, vieram judeus de vários países, falando várias línguas diferentes. Então, nós temos judeus que vieram da Polônia, judeus que vieram de Portugal, judeus que vieram de outros países da Europa, judeus que vieram, inclusive, dos Estados Unidos. A gente tem uma mescla muito grande de origens imigratórias. E isso dificulta o fato de ter uma língua única. Eles têm várias línguas. Então, para evitar, né? Exato, para evitar de privilegiar uma e não colocar a outra, ou de a gente colocar um livro bilíngue em hebraico, que é uma língua que quase não se fala mais, a gente preferiu deixar só em português esse volume. E eles aceitaram? Mas aí você... Aceitaram, sim, aceitaram. Mas hoje, conversando com a Dida Cultural do Consulado de Israel, ela me deu uma ideia que eu achei muito interessante. Ela me falou o seguinte, que se eu conseguisse saber da pessoa qual é a língua original dela, de que língua ela vinha... Cada história você faria... Cada história teria a segunda língua original. Então, eu teria uma pleia bastante grande de tradutores.
Deixa eu mostrar, eu não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Dá para ver? Aqui nessa página tem eu e o editor que colaborou com o livro, organizador junto comigo, não é? Esse daqui, Márcio Martelli. Aqui tem uma fotografia dele com a irmã. Embaixo tem a fotografia do meu pai, no dia do casamento, e do lado a fotografia do casamento do meu pai e da minha mãe, que já casaram aqui no Brasil. Já casaram aqui no Brasil, aqui no Brasil. Mas existem documentos muito interessantes, fotos muito lindas, enfim. Essa é a minha parte italiana. Agora, muito forte. Muito forte. 4 avós italianos. A primeira vez que eu fui para a Itália, morri de vergonha. Por quê? Porque eu não sabia que eu falava dialeto. Eu falava dialeto calabrês, que era o que se falava na minha família. Tá. E eu cheguei lá falando, e aí em Roma perguntaram assim para mim, de que cidade da Calábria você é? Aí eu falei, como você sabe que eu sou calabresa? Você está falando dialeto. Aí, imediatamente, quando eu voltei para Rio Preto, eu entrei num curso de italiano lá na antiga MIT de Itália. E hoje você dá aula, né? Dou aula hoje. Mas na MIT de Itália também não? Não, eu dou aula online só. Tá. Agora, o meu outro lado, Luca, de escritora, de cultura, é o lado em que eu me debruço para escrever. Tá, esse lado eu conheço. Eu tenho os 2 mais recentes, eu tenho vários, eu não sei quantos mais. Você nem sabe quantos livros você tem? Não lembro mais. Desculpa, mas eu não me lembro mesmo. Mas os mais recentes são esses. Este aqui, A Coroa da Menina, que é um livro que eu escrevi em quadrinho. São quadrinhas. É um storyboard. É um livro infantil. Ai, que lindo! Não é? E eu escrevi para minha neta mais nova quando ela ainda não sabia ler. Então, por que eu escrevi em quadrinhos? Porque eu lia para ela e ela decorava. Né? A quadrinha é fácil de decorar. Aí, contando para Maria Helena Curti, que é minha amiga pessoal, queridíssima. É verdade, eu gosto muito dela também. Ela falou para mim, eu vou ilustrar para você. Então, nós temos, nessa página do livro, essa ilustração dela uma biografia fantástica. Simples minha e dela. A biografia da Maria Helena. Ela que fez toda a ilustração desse livro, que eu acho maravilhoso. Maravilhoso esse livro. E, além desse infantil, eu tenho esse estranhíssimo, né? Chama Ramos e Suas Estranhezas, que são contos de realismo fantástico. Eu adoro contos, eu sou boa em contos. E gosto de ler também. São contos de realismo fantástico. Eu gosto muito desse lado fantasioso da literatura, né? Tá. E eu acabei tendo, então, o prazer de fazer esse livro. Esse é recente, Ramos? Esse é recente. Ele chama Ramos e Outras Estranhezas. Né? É um livro muito bonito. A divisão entre um conto e outro é sempre uma folha de papel preto. Eu acho o máximo você se preocupar com isso. Olha, porque eu vejo muitos escritores que não se preocupam com a apresentação final do produto. Não, e é muito importante. Eu gosto muito da estética do livro. Né? Tem que ter, eu também. E assim, quando esse livro foi publicado, as pessoas se assustavam um pouco com a capa, né? Porque é uma máscara celta, né? De um homem folha, um homem vegetal. Tá. Né? Então, eu só não posso te dar esse, porque é o único que eu tenho. Mas assim que eu tiver uma nova edição, eu te arrumo. Se me emprestar para ler, já está ótimo. Ele é uma delícia de ler. Ele é curtinho, tem contos bem rápidos. Então, na verdade, eu não sou uma pessoa muito... Você sabe qual é a minha prioridade aqui? É trazer gente inteligente. Obrigada. É trazer gente que consiga acrescentar em quem está assistindo. Eu acho isso muito importante, porque às vezes eu vejo entrevistas que não
não mudam, né? Como diz o Celcinho, o Lui não acrescenta nada na vida. É verdade. Mas é verdade. Então, eu assim, adorei que você aceitou, adorei você estar aqui e quero que você fale agora das aulas de italiano. Quem sabe onde eu posso fazer? Faça. Eu sou muito maleável com o horário. Tá. É só entrar em contato comigo, que não tem problema nenhum. O que eu quero ressaltar também, Luca, é a minha participação na Arlec. Na Arlec, na Academia é verdade. Rio Pretense de Letras e Cultura. Eu conheço pouco sobre a Arlec, não vou te mentir, não. A Arlec é um conjunto de grandes pessoas, grandes intelectuais. Grandes. Este ano, de 2023, nós estamos completando 15 anos de fundação. Fizemos uma grande festa quando completamos 10. Na época eu era presidente. Hoje eu sou diretora cultural e sou presidente de honra. Me honraram com esse título. Muito bom, muito bom. Então, eu também sou presidente de honra da Arlec, mas sou diretora cultural. E a gente montou, para o ano todo, uma série de atividades, 15 atividades culturais, para que a população possa participar. As nossas atividades são todas gratuitas, nenhuma é paga, nós não cobramos absolutamente nada. E já começou? Sim, já começou. Nós já fizemos 2 cafés culturais esse ano. Eu vi isso. O café cultural... E tem um amanhã, é isso? Tem um amanhã. É que isso vai tem um para amanhã. outro dia. Cada mês a gente contempla ou um convidado de fora da academia ou um acadêmico. Então, é intercalado. E de todas as artes. Que eu sei que o Araguaí está lá, né? Sim, sim. Todas as áreas. Nós temos a Academia Letras e Cultura. Então, a gente tem artistas plásticos, a gente tem o Araguaí, a Norma Vilar, o Jocelino, temos vários artistas plásticos, o Dr. Visoto, vários. Né? Nós temos cientistas, nós temos o Dr. Naum, Dr. Paulo César Naum, nós temos a doutora Sônia Oliane, que são cientistas, Dr. Samir Barcha, que é especializado em água. Eu já entrevistei muito Samir. Né? Nós temos vários especialistas e cientistas. E temos muitos... tem a Marilena Curti, que eu não citei como plástica agora, mas é uma dos grandes nomes. São quantos ao todo? Nós temos 45 cadeiras, mas nem todas estão completas. Algumas estão vagas por morte, né, como aconteceu, a gente perder recentemente o professor Sérgio Mota. E, por causa dele, este ano, nós estamos fazendo o primeiro concurso de crônica. Fizemos um concurso muito legal. Isso sim, nós cobramos a taxa de inscrição, porque existem custos, né, que a gente despesas que a gente tem que cobrir. Você tinha me falado desse concurso. Falei do concurso para você. É verdade. E o bonito do concurso, Luca, é que a academia, para estimular a classe estudantil, colocou 50% de desconto para quem comprovasse que era estudante. Então, nós tivemos muitas inscrições de estudante. E entre os 5 primeiros classificados, 3 são estudantes. Nossa, que maravilha! Então, que você vê esperança no coração, exatamente, né? É isso que nós queremos. A gente quer ver se a gente consegue formar resgatar intelectuais, artistas, porque nós somos finitos. A gente é classificado como imortal por ser da academia, mas, na verdade, imortal é só o nosso espírito, né? E o nosso corpo é finito. E alguém um dia tem que nos substituir. Então, a gente já está preocupada com essa formação de novos acadêmicos. Ai, né? Que espetáculo! Eu fico muito feliz de saber que tem estudantes que se interessaram, que escreveram, participaram e ganharam, venceram. É verdade. Isso é muito legal. Verdade. Né? É acreditar na juventude, porque... Uma outra coisa que eu quero fazer, assim, de primeira mão para você oba. é que entre as atividades
Nós vamos fazer em parceria com o Rio Preto Shopping, o Empório Cultural, a livraria Empório Cultural e a loja ReHap. Nós vamos fazer aqui em Rio Preto a primeira feira do livro infantil. Nossa, que delícia. Vamos trabalhar com o público infantil. Tá. A gente quer também estimular a leitura para as crianças mais novas. É muito importante isso. É muito importante isso. Vamos fazer muitas coisas. Você vai sabe ouvir que eu sou muitas atividades. Eu sou voluntária, né? Para ler para as crianças. Ah, que lindo! Eu adoro. Você vê como você pegou numa. Eu já trabalhei no Rancho de Luz com a querida Eurides, né, que já se foi. A mãe do Rodrigo, Depois né? eu me mudei para Mirassol, fui para o Educandário. Eu gosto desse convívio, de poder criar nas crianças aquela vontade de contar uma história. Isso verdade. é muito importante. Eu tenho ex-alunos de teoria da literatura na Faculdade de Letras, que são meus amigos até hoje, e todos, sem exceção, falam assim para mim: ai, dona Rosali, eu aprendi a contar história para os meus filhos porque eu aprendi a ouvir as histórias que a senhora contava na classe. Então, eu fico feliz que a gente vai deixando esse lastro de amor à cultura. É verdade. Você sabe que com meus netos, às vezes eles estão assistindo televisão, tá? Eu falo, vovó vai contar a história. Eles desligam tudo e ficam lá. E é a história que eu invento, não é a história que existe. Eu começo a inventar, e vai, e daí vejo a aceitação, vou mudando o final. Esse livrinho mesmo aqui, ó, era isso daqui. Era o que eu contava, falava na hora de dormir, quando as meninas iam dormir lá em casa, né? As crianças, minhas duas netas iam dormir lá em casa. Eu começo assim, olha aí, ó. Nossa, existe uma menininha, Maria Paula é seu nome, Maria Paula é ela. A netinha para quem eu dediquei o livro. Luísa é sua irmãzinha, de alegria, ambas têm fome. Ai, que você tá. De manhã, mas não muito cedo, acorda para sua vidinha. De tudo faz arremedo e a todos se mostra lindinha. Então, são quadrinhas que eram fáceis de memorizar. E elas devem ter ficado super orgulhosas. Você não imagina, essa minha neta, Maria Paula, esteve comigo em Pindorama, onde eu nasci, e foi comigo ao grupo escolar onde eu estudei para levar a doação desse livrinho. Eu doei 50 livros para eles lá, para a biblioteca da minha escola lá em Pindorama. E ela foi comigo. Eu adorei. Eu queria ficar aqui mais umas 2 horas. Você vai voltar? Quando você quiser. Porque, nossa, é muito gostoso conversar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. Muito tempo. Só por WhatsApp. Exato. Inclusive, eu às vezes até te incomodo, porque fico perguntando coisa de nunca. Escritor, não sei o quê. Mas, é muito bom conversar com você. Obrigada, eu querida. saio assim mais... Igualmente, eu também tenho um prazer imenso e tenho uma honra enorme de quando você fala, minha amiga Rosali, fala, eu sou amiga da Luca. Eu também, eu tenho a mesma honra. Ai, que engraçado. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um like, segue o canal, Instagram, Facebook, tá bom? E nós estamos aqui. Rosali, um beijo. Um beijo para você, um beijo para todos.